com a igreja em toda a América Latina. Nós celebramos a festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Essa festa tem grande ligação com a memória facultativa que a igreja celebrou no dia 9 de dezembro, de São Juan Diego, um índio, aquele a quem Nossa Senhora apareceu no México, né? Numa colina, num vale próximo à cidade do México, a grande cidade do México, né? Então nós estamos no ano de 1531, né? Esse ano em diante nós vamos ver que os índios, eles acabam por ser alfabetizados na língua espanhola, né? E a Virgem Maria, ela escolhe este moço, Juan Diego, e a ele ela faz um pedido: eu quero que seja construído um santuário neste lugar. Ele estava indo para a igreja e no caminho a Virgem Maria lhe aparece, né? E ela diz: vá até o bispo e peça ao bispo que me construa um santuário dedicado a mim. Olha só, o índio, né, ele prontamente obedece à Virgem Maria. Ele vai até o bispo que se chamava João de Zumárraga, e o bispo não acredita muito, né? Diz com jogo de cintura: nós precisamos averiguar se é a Virgem Maria mesmo. Até mesmo hoje em dia, né? Tem tanta gente que vê anjo e Nossa Senhora, né? Que Nossa Senhora acho que fica até meio biruta de tanto que ela aparece daqui e lá, né? Ora, está certo o bispo, né? Nós precisamos, antes de definir uma aparição, construir um santuário a partir de uma aparição, nos certificar, né? E assim a igreja faz até hoje. E ele volta para casa meio, né, descontente, meio aborrecido, porque recebendo a ordem da Virgem Maria pensou que tudo estivesse prontinho, né? Um primeiro ensinamento para nós, né, desse fato, dessa primeira aparição e da primeira volta do índio, é que às vezes Deus tem algumas coisas inscritas, né, para nós, e que depende da nossa persistência, né? Muitas vezes nós desistimos muito fácil daquilo que muitas vezes é o sonho de Deus para nós. Por exemplo, né, alguém que reza pela conversão de alguém que ama e que está longe de Deus. Será que isso não é a vontade de Deus? Com certeza a vontade de Deus não é contrária a isso. Então o que cabe a essa pessoa? Rezar até morrer. E se morrer e não vir, né, não tem problema, pelo menos ficou fiel até o fim. É claro que tem coisas pelas quais nós rezamos, né, coisas que nós pedimos a Deus muitas vezes, que nós precisamos, antes de pedi-las, de pedir a Deus o dom do discernimento, para ver se de fato isso é nosso, está no coração de Deus para nós. Mas tem outras coisas que são assertivas. Olha, imagine a Virgem Maria aparecer de maneira concreta para esse índio. Ele sabia que era a Virgem Maria, que ele sabia que não era uma alucinação, né? Não era um fantasma ou qualquer outro tipo de coisa. Mas o bispo não. Então, persistência. E a gente vê esses tipos de situação não somente no século XVI, quando ela aparece para esse santo, né? Para esse índio. Mas nós vemos no texto da Escritura toda o testemunho de que nós precisamos ser mais persistentes nas coisas de Deus, né? Pega qualquer livro do Antigo Testamento, né? Quantas profecias, aliás, hoje nós escutamos, né, a carta de São Paulo aos Gálatas, que vai falar do tempo que se completou
quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher. Quem é esta mulher? Falei no domingo, quando a Bíblia fala mulher, é por excelência a Virgem Maria, né? Mas antes de se cumprir essa palavra aos Gálatas, todo o Antigo Testamento teve de esperar pacientemente para que isso acontecesse. E muita gente não viu acontecer. Pega os profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel e tantos outros, né, que profetizam a vinda do Filho de Deus, ou seja, do Messias. Nenhum deles viram. Só um profeta viu. Quantos profetas no Antigo Testamento nós não temos? Só um viu. Quem? Vocês, por excelência, deviam saber. João Batista. E na nossa vida não é muito diferente, né? Se nós temos sonhos, projetos, não nos sintamos acanhados, insignificantes. Não nos sintamos, né, incapazes. Porque muitas coisas na nossa vida não somos nós quem haveremos de fazer, mas é Deus. O que nos cabe é entrar em comunhão com Deus, arregaçar as mangas e lutar pelos nossos sonhos e ideais. Então, esse é o primeiro ponto, a primeira ida e a primeira vinda do índio. Ele volta, Nossa Senhora volta a aparecer para ele, né, a segunda vez. Juan Diego, olha só, quase que meu onomástico, né? Vai novamente ao bispo que ele vai construir esse lugar, um santuário para mim. Olha só, aqui nessa aparição da Virgem Maria, uma outra aprendizagem para nós é que tudo aquilo que é dela, na verdade é de Deus. Nós precisamos aprender isso para uma devoção sadia. Tem católico que tem medo de Nossa Senhora, né? Sabe, igual você passa às vezes está andando na calçada e tem uma grade, tem um cachorro, você faz assim, tem gente que fica assim. Opa, Nossa Senhora, não pode ir muito, mas também não pode ficar tão longe, né? Eu sou católico. Não, você tem que sair da zona de conforto, né, do desconhecimento da fé e saber quem é Maria, qual papel ela ocupa na minha vida, na sua e na história da salvação. Não dá mais para a gente ficar falando, né, tem gente que confunde Nossa Senhora com Santa Teresinha. Deve ser Maria, deve ser mãe de Jesus lá, né? Não dá mais para viver uma vida de fé ignorante. O que é Maria? Olha, minha gente, esses 3 anos que eu aqui estou, eu sempre nas festas e solenidades marianas, sempre tenho falado do papel da Virgem Maria na história da salvação. Quem não escutou a homilia do fim de semana de Nossa Senhora Imaculada Conceição, vai lá e escute. Está claro, estampado, ela não é Deus, né? Ela é um instrumento, como nós somos, privilegiado, não por mérito dela, mas por aquilo que ela haveria de trazer em seu ventre. Mas ela continua a ser uma criatura como nós, né? E nós podemos, se ela é uma criatura como nós, né? É claro que bendita por excelência, né? Nós podemos nos aproximar dela, como nós nos aproximamos de nossa mãe biológica, de nossos avós, daqueles que nós amamos e confiamos. É esse o papel central da vida dos santos e por excelência da Virgem Maria na nossa caminhada de fé. Aqueles que já combateram o bom combate, né? Já completaram a corrida, como nos diz Paulo, e já guardaram a fé, e já estão no ponto final, no ponto de chegada, são os santos, como nós. Abracemos a eles e contemos com a oração deles, que não fazem nada além disso diante de Deus.
além de adorar a Deus, rezar pela igreja. Então esse é um papel muito importante, nós sairmos de uma devoção meio cheia de cisma, de desconfiança, ou uma devoção cega, para uma devoção sadia, né? É igual, por exemplo, hoje a Sofia, cadê a Sofia? Onde está? Tá lá. Vai fazer publicamente a consagração a Jesus Cristo pela intercessão da Virgem Maria, né? Consagração a Jesus Cristo pela intercessão da Virgem Maria. E nós precisamos saber disso, usar uma linguagem, né? É claro que ninguém precisa ser teólogo ou doutor em teologia, mas a gente pode sair da zona de conforto, né? A gente pode sair da zona de conforto. Será que todos nós que estamos aqui, os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, sabem, por exemplo, o que significa o terço, né? Qual o seu sentido, o centro dessa devoção do Santo Terço, que é a vida de Cristo, e coladinha a vida de Cristo está a Virgem Maria. E isso deve acontecer na nossa vida, no culto litúrgico. A igreja, em toda a celebração da Eucaristia, nunca deixa de falar o nome da Virgem Maria, como aquela que é membro da igreja e se une a nós para nos ajudar. Olha só, e ela se une a nós para nos ajudar, mas também se une a nós em adoração àquele que é o Senhor da igreja, que é seu Filho. Esse é um conhecimento saudável de quem é a Virgem Maria e qual a sua função na nossa vida. Este índio ouve o que a Virgem Maria disse. Acontece que ele estava com o tio muito enfermo na casa dele, e ele vai até o seu tio, que clama por um médico de almas. Ele quer receber os sacramentos da igreja, para quem sabe poder descansar em paz, esse tio do índio. E esse índio sai meio desgovernado, mas a Virgem Maria mandou eu ir lá no bispo, mas o meu tio está pedindo um padre, para onde eu vou? Ela apontou o caminho, para onde eu vou? Nós temos essa segunda ida do índio. A primeira vocês lembram, né? A segunda, na vida, muitas vezes, vão ter muitas coisas que nós não vamos compreender. Muitas coisas. Aliás, tem gente que desiste de Deus, porque Deus não mostrou algo que esse alguém assim desejou perceber. Essa vida é constituída de mistérios. Muitas coisas Deus nos dá a graça de conhecermos os porquês, e muitas outras nós vamos morrer sem saber. Por quê? Por que Deus faz isso? Porque a própria mãe de Deus colocou este índio num estado de dúvida, de confusão, para que ele pudesse perceber-se necessitado, né, daquele que é transcendente a nós. Minha gente, pensa um pouquinho na sua vida. Quantas vezes você tomou decisões e foi lá convicto? E quantas vezes você fez assim e foram as piores decisões que você tomou? Quantas vezes você se sentiu, né, amedrontado, duvidoso? Quantas vezes você se sentiu acanhado, e o passo que você deu foi um dos mais realizadores para você? A gente precisa parar um pouco de confiar na nossa tão pequena ciência, e muitas situações da vida nos entregar à providência de Deus. É claro que este índio, ele vai atrás do sacerdote, né? Ele vai atrás do sacerdote, mas é Nossa Senhora que aparece a ele aonde ele está.
ele falou, mas era o caminho que ela parecia, era sempre o mesmo, mas ela o acompanhou por onde ele foi e apareceu novamente. Minha gente, se nós erramos e insistimos no erro, né? Isso é tolice. Se nós erramos, voltamos atrás e nos decidimos seguir por caminhos diferentes, mesmo que não seja estes os caminhos que Deus tinha escrito lá atrás, Ele vai reescrever a nossa história e nos conduzir novamente por trajetos de salvação. A Virgem Maria aparece para este índio, e olha só, escutem o que ela disse a ele, que bonito: escute, meu filho, não há nada o que temer, não fique preocupado nem assustado, não tema essa doença do seu tio, nem outro qualquer dissabor ou aflição. Eu não estou aqui ao seu lado, eu sou a sua mãe dadivosa, não escolhi para mim e o tomei aos meus cuidados? Que deseja mais do que isto? Não permita que nada o aflige e o perturbe. Quanto à doença do seu tio, ela não é mortal. Eu lhe peço, acredite agora mesmo que ele já está curado. Filho querido, essas rosas que vos apresento, e a Virgem Maria aponta, em pleno inverno no hemisfério norte, né, uma roseira repleta de rosas. Olha só, né? Essas rosas são um sinal que você vai levar ao bispo. Diga a ele em meu nome, que nessas rosas ele verá a minha vontade e a cumprirá. Você é o meu embaixador e merece a minha confiança. Olha só, quando chegar diante do bispo, desdobre a tua tilma, que é aquele manto indígena que se chama tilma, né? Mostre-lhe o que carrega, porém só na presença do bispo. Diga-lhe tudo o que viu e ouviu, nada omitindo, né? Então nós vemos que ele vai uma vez, ele volta, ele sai procurar um sacerdote, né? Nessa segunda vez ele chega a insistir com o bispo pede um sinal concreto, ele vê Nossa Senhora depois, e ele vai, né? A Nossa Senhora nessa vez, nessa terceira vez, ela aponta a roseira, e ele vai, na terceira ida, e ele apresenta o bispo. Quando ele apresenta as rosas ao bispo, está no manto estampado aquilo que nós vemos como ícone, né? Exatamente, o manto ficou esta impressão da Virgem Maria, que não se decompôs. Estudos foram feitos neste manto, no original, e conseguem perceber no próprio olho da Virgem Maria o reflexo do bispo recebendo as rosas das mãos do índio. É fantástico, né? Nós estamos no século XVI, né? Nós não temos na iconografia recursos no século XVI para fazer esse espelhamento que foi que no fundo que Deus o fez, né? Então, minha gente, essa é a história. E depois tem a resposta do bispo que manda erigir o santuário, né? E a devoção a Nossa Senhora de Guadalupe cresce. Então nós vemos em tudo isso, minha gente, né? Em tudo isso, a terceira coisa que eu quero que vocês levem no coração, nessa terceira ida do índio, é que tem coisas que a gente precisa fazer, que não seremos nós quem faremos. As rosas no inverno vieram de Deus. Aliás, se não fosse por Deus, ele nunca encontraria rosa naquele lugar, naquele momento histórico. Então, quando a gente precisa de algo, e a gente sabe que é aquilo que precisa ser feito, simplesmente continue, e Deus providenciará. Mas como isso é difícil,
como é difícil muitas vezes nós esperarmos para que a providência mostre o poder de Deus a nós, né? Então, gravemos essas 3 idas, gravemos essas 3 aparições, que nós levemos essa mensagem de hoje para a nossa vida. E esse evangelho que nós ouvimos hoje, a visitação de Nossa Senhora, vem nos mostrar que Deus, Ele podia, né, escolher tantos modos para agraciar o ser humano, mas Ele escolheu vir por excelência por meio desta mulher, a quem nós honramos, amamos e hoje bendizemos. Por isso aproveite a intercessão da Virgem Maria, mas reze saudavelmente. Nossa Senhora, me ajude a rezar nessa intenção, a Deus, a Ele que tudo pode e tudo faz. Que a nossa oração amadureça e que também o nosso amor à Virgem Santíssima amadureça e cresça por meio dessa devoção. E hoje, minha gente, peçamos a Nossa Senhora de Guadalupe que ela também aponte para nós, não rosas somente, mas aquilo que nós tanto precisamos para a nossa vida. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem anseios, sonhos, necessidades concretas na sua vida pessoal, familiar. Tenho certeza. Recorramos à intercessão da mãe. E quando a mãe pede, o Filho, que é Deus, atende e realiza em nós. Creiamos nisso. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Reflitamos um pouquinho a palavra de hoje.